lucros na máxima histórica e juros voltando a subir. Essa perspectiva pode estar sinalizando uma grande crise que está por vir ou uma mudança de paradigma no mercado financeiro. E de qualquer forma, é essencial que a gente saiba o que fazer e como se comportar diante dessa nova mudança. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre essa crise global que a gente pode enfrentar nos próximos meses e como que o investidor tem que lidar com ela da maneira correta. Primeiro, a gente tem que entender uma perspectiva básica, que são os juros. Os juros são nada mais nada menos do que o valor do tempo. Ou seja, se a gente tem um juros de 10%, isso significa que eu ter o dinheiro hoje vale 10% mais do que ter dinheiro daqui a um ano. E é por isso que quando eu coloco meu dinheiro num título de renda fixa, eu peço para o banco me remunerar por isso. Então, se os juros são de 10%, daqui a um ano, os meus R$1.000 seriam R$1.100, justamente pelo fato de eu querer ser remunerado pelo tempo. Então, a taxa de juros é nada mais nada menos do que o tempo. No nosso momento atual, a gente está experimentando as taxas de juros reais negativas. Isso significa que se a gente pegar os juros e subtrair a inflação da maneira correta, a gente vai chegar na conclusão de que os juros estão negativos. O que significa que toda aquela questão do axioma da ação humana, que parte da premissa do que eu ter uma coisa hoje vale mais do que ter outra coisa amanhã, está totalmente distorcida. Então vamos simplificar isso daqui. Se eu, Vinícius, dou mais valor para ter uma banana hoje do que ter uma banana amanhã, eu vou exigir ter uma banana mais uma uva no dia de amanhã. E essa uvinha seriam os juros. Num caso de juros negativos, eu teria uma banana com uma mordida no dia seguinte. Ou seja, eu perco o dinheiro com o tempo. E esse é o grande problema das taxas de juros negativas. Isso contraria o axioma da ação humana, porque eu hoje valeria tanto que eu teria que gastar todo o meu dinheiro. Então isso não faz sentido nenhum. E é por isso que as taxas de juros estão voltando a subir. Porque quando a gente tem um movimento de alta da inflação, geralmente a gente vê os juros subindo também. Em geral, os juros sobem para conter a inflação. E a gente pode até olhar alguns padrões do passado, que principalmente os bancos centrais têm esse papel de manter a moeda forte, contendo o poder de compra dela. Ou seja, se a gente vê uma inflação muito alta, eles começam a subir os juros. E os juros vão dando uma comidinha ali na inflação, reduzindo essa diferença, transformando numa coisa mais rentável para as pessoas. Eu vou simplificar isso daqui para você entender. Vamos pensar que a Selic está em 8%. Se você vai e investe no Tesouro Selic com 8% ao ano, você teria que pelo menos ter um retorno de 5%. Ou seja, a inflação não poderia ser mais que 2, 3%. Ou seja, os juros teriam que ser maiores do que a inflação, porque senão a gente teria uma taxa de juros real negativa. E como a gente vem observando em algumas dessas notícias, e na prática, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, vem subindo os juros aqui no Brasil. Isso não reflete só no Brasil não, isso reflete em vários países ao redor do mundo. E isso mostra, inclusive, porque alguns países emergentes estão tendo as suas ações em queda constante, como por exemplo a China. Se você for comparar o índice dos Estados Unidos, o SP500, com o índice da China, você vai ver que as ações chinesas estão sendo penalizadas pela alta dos juros e pelo custo de oportunidade de investir em um país ou outro. O que seria esse tal custo de oportunidade? Vamos pensar do ponto de vista de um investidor racional, que tem $100.000 para investir. Entre escolher investir nos Estados Unidos ou na China, ele vai querer investir nos Estados Unidos, por ser um país com mais segurança, com mais possibilidade de preservar o capital dele. Se ele fosse investir na China, ele iria exigir um retorno maior, uma taxa de juros maior. E é por isso que geralmente os países mais arriscados têm um juro maior, como por exemplo a Argentina, que tem um juro perto de 40%, porque a probabilidade de você tomar um calote na Argentina é muito maior do que tomar um calote no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, quanto maior for o juro de um país, mais arriscado em tese seria aquele título. Mas agora, falando da perspectiva do mercado de ações, vamos pensar na perspectiva dos juros. Nesses últimos anos, a gente viu a Selic no Brasil tendo uma queda muito forte, inclusive atingindo a mínima histórica, que foi um ponto muito positivo, porque a gente vivia num chamado país dos rentistas, porque era só o cara colocar o dinheiro dele em renda fixa que ele tinha 15% ao ano, e se você for ver aí, isso é mais de 1% ao mês, o que hoje em dia não é qualquer um que consegue ter. Essa mudança de paradigma de juros altos transformados em juros baixos no Brasil fez o mercado financeiro ter uma grande decolada, justamente pelo fato de que se o cara fosse escolher entre investir na bolsa em ações voláteis como Petrobras e Vale, ou investir no título de renda fixa que dá 15% ao ano, ele ia optar pela renda fixa. E com as taxas de juros baixas, o Brasil estava estimulando justamente as pessoas correrem riscos. Isso é um grande mérito da mudança de postura de política monetária do Banco Central, liderado principalmente pelo novo governo. Então, com os juros caindo, a taxa de desconto sobre os ativos, como ações e fundos imobiliários, acaba diminuindo. E isso significa que
o dinheiro no futuro vale cada vez mais. Por quê? Com juros menores, aquele dinheiro vai ser trazido a valor presente com uma taxa muito menor. E é por isso que quando os juros caem, as ações também tendem a subir. Fora esse fato da taxa de desconto, a gente também tem a dívida das empresas. Porque como elas têm uma dívida anexada geralmente ou ao CDI ou à própria Selic, acontece que quando os juros caem, essas empresas têm um custo sobre o capital reduzido. Isso significa que a empresa tem menos custo de capital e o valuation fica mais atrativo. E isso naturalmente faz o capital subir. Sem falar da fuga dos investidores da renda fixa para a renda variável, buscando correr mais risco. Tá bom, até aqui todo mundo entendeu. Então, em tese, subir os juros seria uma coisa ruim, porque a gente está vendo o mercado subindo com juros baixos. E subir os juros significaria justamente uma política mais apertada. E é justamente isso que está acontecendo. Depois de uma política de injeção de muitos e muitos trilhões de dólares na economia, o mercado já não estava aceitando o dinheiro da mesma maneira. E o fim dessa era do dinheiro fácil é possivelmente essa alta dos juros. Porque isso mostra que não é tão fácil assim conseguir dinheiro a um custo baixo. Porque imagina só você conseguir dinheiro emprestado com uma taxa de 0,1%. É absurdamente barato. E isso, inclusive, acontece em alguns países. A própria Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, consegue pegar dinheiro emprestado com uma taxa de quase 0%. Isso é uma coisa quase inviável para todo mundo. Só estou dando um exemplo drástico aqui para vocês. Então, com essa alta dos juros, alguns tipos de empresas vão ser penalizadas, principalmente aquelas de tecnologia. E aqui eu vou exemplificar para ficar mais claro para vocês. As empresas de tecnologia, elas tendem a ter um valuation mais esticado, ter um valor de mercado maior em relação ao seu lucro, justamente nesses momentos de juros baixos, porque os projetos dela no futuro, ou seja, uma possível mudança de paradigma, a empresa que dá prejuízo passar a lucrar, significa uma possibilidade. Então, probabilisticamente falando, isso significa que a empresa teria algum valor. Com os juros altos, o custo de capital dessas empresas fica muito alto e o projeto delas no futuro, como por exemplo, o Nubank inventar uma financeira junto com o PicPay. Isso é uma possibilidade de probabilidade mínima, mas isso pode ser precificado ali dentro. E se os juros são maiores, a probabilidade disso acaba sendo reduzida. Financeiramente, se você for colocar cálculos no Excel, você vai chegar nessa conclusão. E me aproveitando aqui do próprio exemplo do Nubank, que foi anunciado que deve abrir capital na bolsa com 75 até 100 bi de dólares, me assusta muito. Porque, por exemplo, o próprio Itaú tem um valuation de 55 bi de dólares e a XP tem um valuation ali aproximadamente de 30 bi de dólares. Ou seja, o Nubank tem praticamente o mesmo valor que a XP e o Itaú juntos. E o Nubank não tem a mesma geração de caixa e nem a mesma lucratividade. O Nubank dá prejuízo. Então o que seria capaz de tornar uma empresa tão louca como essa mais vantajosa e mais cara do que o próprio Itaú? É justamente a noção de um lucro futuro que pode compensar isso. Então, por exemplo, uma expansão global do Nubank, a possibilidade de ele atingir outros horizontes no Brasil, dele começar a ter clientes de alto padrão, assim como os grandes bancos, como Itaú e Bradesco. Junto disso, as empresas de crescimento, essas empresas de tecnologia que mais se beneficiam dos juros baixos, são as americanas FANGs, que é Facebook, Apple, Microsoft e Google. Ou seja, essas empresas, elas acabam se beneficiando muito de movimento de queda dos juros, porque o custo de capital fica menor, como eu já falei, e essas empresas tendem a se beneficiar. E se a gente for ver nesses últimos meses, as grandes empresas que sustentaram os mercados no mundo inteiro foram justamente essas de tecnologia. Isso é uma mudança de paradigma, porque no passado a gente não via isso. E pode ser que elas venham a despencar no futuro, como aconteceu na bolha da Nasdaq no ano de 2000, na bolha das .com, na bolha de 2008, entre outros fatores. Mas até então o que a gente sabe é que essas empresas sustentaram o mercado norte-americano até então. Junto de todos esses fatores, a gente tem um monte de IPO acontecendo ao mesmo tempo, empresas que nem dão lucro. Então, a gente precisa ter muito claro a noção de que, para o investidor, por mais que todos esses fatores nos assustem e queiram mostrar para a gente muitas coisas, como uma grande crise que está por vir, a gente não pode esquecer que o passado, por mais que ele seja uma forma da gente medir isso, não é tudo, porque as maiores crises não são previsíveis. Então, para um investidor comum, o que vale a pena é ter atenção no controle de risco e ter um caixa para se beneficiar dessas oportunidades, como por exemplo uma grande queda e você vê oportunidade em algumas ações. Agora, a gente vai olhar aqui alguns indicadores juntos para finalizar esse vídeo e mostrar para vocês coisas práticas. Bom, primeiro a gente tem o Put Call Ratio. O que isso significa? É a razão entre o índice Put e Calls. As puts são opções de venda e as calls opções de compra. Isso significa que ao gente ver essa razão, a gente consegue ter uma noção de como as pessoas estão otimistas ou pessimistas.
Quando eu tô pessimista, eu compro uma put, porque eu tô apostando na queda. Quando eu tô otimista, eu compro uma call. E nesse caso aqui, nesse site aqui da CBOE, mostra pra gente que o índice total de calls e put tá 0,8, se a gente for ver de put para call. Ou seja, tem 80% de put em relação às calls. Ou seja, as pessoas estão comprando mais calls do que put. Dá um exemplo aqui prático. A cada 1000 calls que são compradas, 800 puts são compradas. Então, o mercado em geral está mais otimista do que pessimista. Aqui a gente também tem um índice do medo, basicamente medido aí pela CNN. E aqui a gente vê que ele está mais para o medo, tá? Aqui seria a ganância, aqui para o medo. Ele já teve mais para a direita, mais para a esquerda. Lá na época do Covid, ele estava bem aqui na ganância e depois voltou para o medo. Isso aqui, eu, sendo sincero, não acho que seja a melhor maneira da gente medir, porque se fosse fácil assim, todo mundo faria dinheiro, tá? Então agora, a gente vai olhar aqui o PL do Ibovespa, que é um indicador preço sobre lucro, e ele está bem baixo, tá? Ali perto dos 6,8%. Mas eu não acredito que isso seja parâmetro, porque o Ibovespa tem muitas empresas de commodity. Então, os ciclos do petróleo e do minério de ferro podem afetar esses dados aqui. Então, eu não acho muito confiável. Aqui a gente tem o Buffett Indicator, que é um indicador que inclusive o Warren Buffett curte, que é a relação entre o PIB global e o valor de mercado de todas as empresas dos Estados Unidos. Nesse caso aqui é o PIB só dos Estados Unidos. E no caso, está com uma razão de 233% em relação ao PIB, o valor de mercado. E no caso, a média, a tendência ali de longo prazo, seria 87%, o que está bem esticado. Mas, de novo, a gente não sabe se isso é uma bolha, se não é, se é um novo paradigma, e a gente não tem como prever quando vai acontecer. Então, para nós, investidores, o que resta é controlar o risco, de novo. Aqui a gente tem a Selic, como a gente já falou, e no site Trading Economics você pode ter mais alguns indicadores, mas assim, tudo que você precisa saber para controlar teu risco em relação a uma crise, você já viu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que a gente traga mais, te alertando e te ajudando a controlar melhor seu risco, deixa sua curtida e um comentário com a sugestão do próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto e até a próxima!